Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos com a prece de abertura. Eu gostaria que todos permanecessem em silêncio, desligassem ou colocassem no silencioso os seus celulares e que também me acompanhassem na prece para a abertura dos trabalhos. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons Espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregaste de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele entreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. Hoje eu vim lembrá-los de um ponto muito importante da última encarnação. Vocês precisam medir as consequências das atitudes de vocês, das escolhas de vocês. Vocês precisam entender, antes de praticar determinada atitude, de tomar determinada escolha, que aquilo ali vai se impactar de alguma forma na sua vida. Não existem escolhas que não te tragam consequências. Algumas vão te trazer consequências boas, outras nem tanto, e outras vão te trazer consequências ruins. E vocês precisam entender, filhos, que não se pode pensar, ainda mais vocês espíritas, só se vive uma vez, vou fazer o que me vier na cabeça. Não se vive só uma vez. E as consequências dos teus erros desta encarnação, elas estarão presentes na sua próxima encarnação. As consequências das tuas escolhas erradas desta encarnação, elas vão te acompanhar até o final da sua vida. E se for extremamente grave, extremamente relevante, você levará para a sua próxima encarnação também. Então não vivam como se não existisse um amanhã. Não vivam como se no amanhã você não tivesse que lidar com as energias que você atraiu, com as energias que você provocou, das escolhas que você fez. Vocês precisam ser equilibrados, vocês precisam raciocinar. Vocês não vieram aqui por impulso, vocês não encarnaram novamente por impulso, por desespero. Não, foi uma decisão muito pensada no plano espiritual. Foi uma decisão muito planejada no plano espiritual. Nenhum espírito do dia para a noite decide que vai reencarnar, planeja tudo ali em 5 minutos e vem. Não é assim que funciona. E da mesma forma não deve continuar funcionando dessa forma enquanto vocês estão aqui encarnados.
Vocês têm que continuar raciocinando. Vocês têm que continuar pesando na balança se aquilo ali vale a pena ou não vale. Se o risco das consequências daquela atitude valem a pena ou não. Tudo, filhos, é a balança que nós sempre falamos aqui. Então, não sejam impulsivos. Façam suas orações, peçam seus conselhos ao nosso Pai Criador. Respirem antes de tomar determinada decisão. Da mesma forma que nós falamos com muita frequência, que a fé ela precisa ser raciocinada. Você precisa pensar sobre o que você está escutando. Você precisa pensar sobre o que você está lendo, sobre Deus, se aquilo ali faz sentido para a sua vida, se você deve colocar aquilo no seu coração ou não, se você deve interpretar daquela forma ou não. E da mesma forma você tem que fazer com as suas atitudes. Sejam racionais. Vocês estão aqui com um objetivo muito único, que é a busca da sua evolução. Não é simples, está longe de ser simples, mas é o objetivo maior de todos vocês aqui. Então avaliem, isso daqui vai me fazer ser uma pessoa melhor? Ou isso daqui vai atrasar o meu equilíbrio, vai atrasar o meu estado emocional, vai atrasar o meu relacionamento com outras pessoas? Façam esses questionamentos, filhos, é de extrema importância. Tantas e tantas pessoas impulsivas, que não param 5 minutos para pensar antes de falar, antes de agir, acabam estragando uma encarnação, trazendo uma carga que não precisava ser carregada, levando para outras encarnações um débito espiritual que não precisava existir se tivesse pensado por 1 minuto antes de agir. Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. O tema da palestra hoje é Deixe de ser vítima. Na visão espírita, sair do papel de vítima envolve o entendimento das leis divinas, do livre-arbítrio, da reencarnação e da responsabilidade individual. Não se trata de negar a dor ou as dificuldades, mas de compreendê-las como oportunidades de aprendizado e evolução. O vitimismo manifesta-se quando a pessoa se percebe constantemente como um objeto de injustiças, culpas ou sofrimentos causados por outros ou pelas circunstâncias, sem assumir sua parcela de responsabilidade. Isso pode levar a falta de responsabilidade. O vitimista tende a culpar os outros ou o destino por seus problemas, evitando encarar suas próprias escolhas e atitudes. A estagnação. Ao não se responsabilizar, a pessoa deixa de agir para transformar sua realidade, permanecendo em um ciclo de reclamação e passividade. A negatividade. O foco constante no sofrimento e na injustiça gera um campo vibratório negativo, que pode atrair mais experiências desfavoráveis. A manipulação. Em alguns casos, a autopiedade pode ser usada consciente ou inconscientemente para manipular e obter atenção ou ajuda de outras pessoas. O Espiritismo ensina que, embora enfrentemos provas e expiações decorrentes de experiências passadas, temos o poder de escolher como reagir a elas. Compreenda que você é o construtor do seu destino. As dificuldades podem ser lições, e a forma como você as enfrenta define seu crescimento espiritual. A reencarnação explica que a vida atual é uma etapa em um longo processo evolutivo. Muitos dos desafios que enfrentamos são consequências, expiações de escolhas feitas em vidas passadas, lei de causa e efeito. No entanto, o objetivo não é o castigo,
mas que as experiências dolorosas podem ser oportunidades de reparação de erros passados e de desenvolvimento de virtudes como paciência, humildade e resiliência. Transforme o sofrimento em aprendizado. Em vez de se lamentar, pergunte-se: o que essa situação está tentando me ensinar? Pare de culpar os outros. Reconheça a sua parte na situação, mesmo que seja apenas a forma como você reagiu a ela. Em vez de reclamar, procure soluções. Pequenas atitudes de mudança podem gerar grandes transformações. Foque nas coisas boas da sua vida, por menores que sejam. A gratidão eleva a vibração e atrai mais positividade. Devolva fé. Confie na sabedoria divina e na justiça das leis espirituais. Entenda que tudo tem um propósito maior. Deixar de ser vítima é um processo de amadurecimento espiritual que exige esforço e perseverança, mas que leva à liberdade, à paz interior e à verdadeira felicidade. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Falando do que foi falado na palestra anterior, muitas das ações que vocês estão tomando agora, pensamentos, atitudes, vai refletir não só nessa vida, mas como na próxima. É exatamente o que é isso, encarnação. Pensem que quando vocês estão no plano espiritual é o lado teórico de tudo, e a encarnação é o lado prático. E nós estamos aqui para aprender principalmente uma coisa que é o mais difícil para a maioria, que é o equilíbrio, a maneira de reagir de maneira equilibrada, a maneira de pensar equilibrada, enfim, conseguir lidar com todas as situações que a vida está te mostrando e você conseguir reagir da maneira mais equilibrada possível. Quando a gente está aqui encarnado, parece que nada faz muito sentido. Às vezes até as dificuldades que a gente tem nos vários setores da vida, pensa, puxa, eu não fiz nada para ninguém, por que a minha vida está assim? Então, lembrando que muitas vezes vocês estão aqui refazendo aquilo que não conseguiram fazer em outras encarnações. Então, muitas das dificuldades, das situações que a vida nos apresenta, é simplesmente para nos testar, ou melhor, para testar para você mesmo, quando você desencarnar, se você conseguiu superar os desafios, principalmente aqueles que você entendeu que ainda estava muito complicado, para você conseguir manter esse equilíbrio. Isso são os vários setores da vida. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que ficam testando a gente de uma maneira complicada, dolorosa, elas estão ali te mostrando: estou aprendendo, estou conseguindo, estou indo para o caminho correto, ou ainda estou muito longe de conseguir, na maior parte do tempo, manter o meu equilíbrio. A gente sabe que encarnado aqui nesse planeta, nesse momento, é difícil manter o equilíbrio sempre. Mas, de maneira geral, no teu dia a dia, na tua semana, no teu mês, enfim, você está conseguindo manter uma vida mais equilibrada, reações mais equilibradas, maneira de reagir em relação a tudo que acontece na tua vida de uma maneira serena, ou você está explodindo o tempo inteiro e descontando em todo mundo o tempo inteiro? Isso é uma coisa que você tem que responder para você, porque isso vai fazer toda a diferença quando você retornar para o plano espiritual. Quando você vê tudo aquilo que você programou, marcou, pediu para acontecer aqui, você fez de novo completamente ao contrário. E de novo você vai ter que passar pelas mesmas provas. Para a gente evoluir precisa ter equilíbrio. A pessoa só não se ofende, não se irrita, não quer matar alguém ou agredir alguém quando ela consegue reagir de maneira equilibrada em situações. Não quer dizer que não tem que reagir, você pode reagir,
mas de maneira equilibrada. Se naquele momento você não consegue, se afasta, porque a gente repete isso muito aqui na casa do Miguel Arcanjo. Todo pensamento, toda atitude emite uma energia. E vamos até esquecer os outros. Você vai ficar com uma parte dessa energia. Essa é a lei do nosso Pai. Tudo que você deseja para o outro, uma parte é tua. Então, como é que está no teu dia a dia? Você está desejando coisas boas para quem está em volta de você? Ou ao contrário? Lembre-se que não estamos nem falando da energia dos outros, só da tua mesmo. Você está envolvendo o teu corpo em energia negativa. Em algum momento você vai ter que tirar isso daí para continuar evoluindo, e só tira daí quando você substitui por energias equilibradas de amor e tranquilidade e assim por diante. Então isso cabe a cada um de vocês analisar a vida de vocês. E pois é, hoje me provocaram e eu respondi à altura a todo mundo, eu briguei com todo mundo, ou seja, mais um dia que as coisas não deram certo. Mas vamos tentar amanhã de novo. Também não é para ficar se julgando e parar a encarnação por causa disso. Outras oportunidades vão aparecer. Vocês podem ter certeza que todos os lugares, pessoas, cidades, as coisas principais da vida de vocês, muitas vezes família, trabalho, assim por diante, faz tudo parte de uma programação que se fez lá em cima para viver algumas experiências que você achava necessário, ou para aprender novos sentimentos, ou para treinar aqueles que você ainda não consegue. Porque encarnação nada mais é do que treinar na prática sentimentos. Então não comece a olhar em volta e ver tudo como um monte de pessoas que às vezes estão dificultando a tua vida, pessoas que só fazem com que você saia do teu equilíbrio. São pessoas que estão te ensinando, às vezes de uma maneira difícil, mas estão te ensinando. Se elas estão fazendo coisa errada, elas também não estão certas em fazer coisas erradas. Mas você só vai ter que lidar com como você respondeu a isso. Qual foi a tua atitude frente a pessoas que estavam de alguma maneira provocando ou te tirando do teu equilíbrio? Porque tudo no plano espiritual é o que eu fiz com tudo que aconteceu na minha encarnação, nunca em relação ao outro. O que eu fiz. Ah, mas o outro me provocou, tá, mas o que você fez? Como que você reagiu? Você respondeu à altura? Ou seja, você sabia que isso trazia um sofrimento. Ah, mas ele merece sofrer. Quem que falou que você pode julgar quem merece ou não sofrer? Às vezes você está vendo um momento daquela pessoa que pode ter tido outros problemas na vida e acabou descarregando com você em cima de você. Está errado? Claro que está errado. Mas será que todos vocês, em algum momento da vida, também não fizeram isso, que descarregaram uma raiva, às vezes que nem era com a pessoa que estava na tua frente, no primeiro que às vezes te olhou de uma maneira esquisita e você já descarregou em cima da pessoa? Energia negativa, troca de energia negativa, cada vez mais complicado. Às vezes a pessoa, quando ela consegue manter o equilíbrio, ela evita que as coisas se prolonguem, e às vezes se prolongam por muito tempo. Tem pessoas que às vezes já estão em encarnações, mais de uma, vindo junto, brigando, discutindo. Eles nem lembram mais porque começou essa história, mas continuam, porque sempre a vítima e o outro é o culpado. Dificilmente existe um único culpado, mas pode ser que realmente alguém tenha feito alguma coisa para você que você não teve a menor participação nisso. Aí você vai ter que responder só como você reagiu. Se você reagiu da mesma maneira, do mesmo jeito, você errou também. Porque muitas vezes isso são lições de como a gente não deve fazer. Nunca repita com o outro alguma atitude que alguém teve com você, que isso te trouxe muito sofrimento. Porque você sabe que isso traz sofrimento, então não faça os outros sofrerem. Entendam também que a gente não deve julgar ninguém, porque as leis de Deus funcionam de maneira automática. Você planta, você colhe. Não é Ele que está fazendo nada, Ele está programando, Ele está olhando, não, tira isso daqui, bota isso aqui. Não é Ele. Você planta, você colhe.
O que você está plantando? Qual é o tipo de pensamento, de energia, de atitude? Porque é só sobre isso que nós estamos falando. Sentimentos. O que você está plantando em relação a você e todo mundo que está em volta? É o que você vai colher. Provavelmente nessa encarnação você pode estar colhendo coisas que você plantou lá atrás. E às vezes até parece que Deus é injusto, que você não merece passar pelo que você está passando. Mas Deus não programou a encarnação para você. Foi você, junto com os mentores, mas foi você junto. Você sabia tudo que você ia participar. Você sabia as situações, você sabia a família que você ia vir, você sabia a cidade que você ia morar e assim por diante. Porque isso, na verdade, não tem tanta importância como vocês entendem. A importância é que isso ia gerar um monte de situações, às vezes positivas, negativas, para a gente aprender a lidar com isso. E eu falo até das positivas, porque tem várias pessoas que não conseguem ver nada positivo, não conseguem ser agradecidas, não conseguem valorizar, às vezes, as coisas positivas que tem na vida, e estão sempre reclamando, e sempre se comparando com o outro, e daí se achando vítima, porque eu não consigo ter isso, porque o meu emprego paga pouco, porque meus colegas de trabalho são difíceis, porque minha família é isso, porque minha família é aquilo, e assim por diante. Nada disso tem importância. A importância de tudo é como vocês lidam com isso. Todos vocês, nas encarnações, já passaram, vão passar pelas diversas situações que tem que acontecer para você passar por tudo aquilo que você entende que ainda está faltando em você. Todos os sentimentos que está faltando em você. De maneira geral, as coisas mais importantes que todo mundo acha, né? Homem, mulher, já foram homens, já foram mulheres, isso é indiferente. Já tiveram muito dinheiro, já tiveram pouco dinheiro, já tiveram famílias mais equilibradas, famílias menos equilibradas. Isso tudo é aprendizado. Empregos que todo mundo olha, puxa, que beleza esse emprego. Outros que ninguém queria nem chegar perto. Tudo aprendizado. Porque no plano espiritual, sim. Aí lá é a nossa verdadeira casa, que é tudo mais tranquilo. Só que quando a gente chega lá em cima, a gente se sente mais forte. Quando a gente consegue passar por determinadas situações, fazendo o melhor possível para o outro e para si mesmo. Então, sempre avaliem a vida de vocês, avaliem o dia a dia de vocês. O que eu estou fazendo para deixar tudo mais complicado? Será que eu tenho que sempre ficar discutindo a mesma coisa com a mesma pessoa, com as mesmas pessoas, que a gente já discute a mesmo jeito há anos e nunca ninguém deu o braço a torcer ou ninguém encerrou esse ciclo de discussão? Será que isso vale a pena? Cada um de vocês tem que avaliar. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês.